Olá, esta é a aula número 2 para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos continuar corrigindo a AAP referente aos conteúdos do segundo bimestre. Na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios, 7 exercícios para completar 20 da prova e na próxima semana a gente faz mais 6 exercícios desta prova, completando os 26 exercícios de matemática, tá? Bom, primeiro exercício que nós vamos fazer, o exercício de sequência, tá um pouquinho diferente do que a gente fez nos itens anteriores, porque ele pede para comparar as expressões algébricas e a gente vai comparar primeiro, depois a gente vai substituir os valores. Mas vamos lá, observe a sequência apresentada no quadro abaixo. Então é uma sequência que está variando de 3 em 3. Lembrando do item anterior, toda a sequência correta tem que ter 3n, 3 vezes um número, para a gente poder concluir, né? Cada termo dessa sequência deve ser modelado através de duas expressões algébricas equivalentes, ou seja, que representam a mesma coisa, em que a função da posição n, que ocupa nessa sequência. Quais são essas duas expressões algébricas que modelam os termos dessa sequência? Ou seja, a expressão que vai representar todos os termos dessa sequência. Quando substituir 1 vai dar 4, quando substituir 2 vai dar 7, 3, 10 e assim sucessivamente, tá? Primeiro, nós vamos verificar quais sequências que são iguais, né? Que tem duas. Então, a alternativa a gente tem 3 n menos 1 mais 4, certo? E do lado tem a correspondente. Então, primeiro eu vou testar para ver se a gente consegue eliminar alguma coisa dessas sequências que são duas e ela está falando que no texto está falando que é equivalente, então tem que representar a mesma coisa. Então, a primeira é essa daqui, ó, 3, parênteses, n menos 1 mais 4. Vou multiplicar tudo por 3, então vai ficar 3n menos 3, não é isso? Multiplicando 3 vezes n dá 3n, 3 vezes menos 1 dá menos 3. E aí eu vou somar os números, que é menos 3 mais 4. Se eu devo 3, pago 4, sobra 1. Então, bateu essa sequência aqui, tá vendo? A primeira parte representa a mesma coisa que a segunda. Repara que na B é a mesma coisa, é a mesma, a coluna da primeira alternativa ali representa a mesma coisa, só que a gente está vendo que na segunda parte é diferente. Não vou fazer de novo, já dá para ver que não vai dar a mesma coisa, né? Acabei de fazer aqui. A segunda expressão está correta, mas nem vou fazer por quê? Porque na segunda coluna está o 7n. Então, para representar uma sequência que é de 7n igual está aí, teria que ser uma sequência que está aumentando de 7 em 7. A gente vê que os termos da sequência estão aumentando de 3 em 3, então não pode ser essa. A D, vamos testar para ver se está batendo o valor, né? Então ali, ó, vai ser 3n mais 1. Então, multiplicando por 3 tem que dar 3n mais 1, certo? 3 vezes n dá 3n e 3 vezes 3 dá 3. Então, ficaria 3n mais 3. E a segunda parte da alternativa D está falando que é 3n mais 1, então essa também não é. E a última que sobrou é a E. Vou fazer a mesma coisa, né? Vou multiplicar ali o parênteses por 3 e ver se dá para agrupar os números. Então, 3 vezes n dá 3n, 3 vezes 1 dá 3. Então, ficaria 3n mais 3 e o mais 1 que está fora do parente. 3 mais 1 costuma dar 4, não é isso? Então, a multiplicação da primeira por 3 e somando os termos lá, bateu certinho o valor. Então, desta primeira parte sobrou né? Sobrou duas alternativas. Para saber qual é a correta, nós vamos substituir n igual a 1 e aí nós vamos ver se dá 4. Se der 4 é a alternativa correta. Então, na primeira, que é a alternativa A, eu vou usar a segunda parte, tá? Fica mais fácil de fazer. Então, vai ficar 3 vezes 1, dá 3 mais 1, 4, bateu. E na segunda, eu vou substituir para ver se ela vai dar 4 também, né? Se tivesse 4, teria que substituir mais outro valor. Mas vamos lá, vai ficar 3 vezes 1,
dá 3, mais 4 é igual a 7. Então a única que deu, quando substituiu 1 no lugar do N, deu 4, foi a alternativa A. Essa aqui é a correta, certo? Bom, a questão 15, eu vou fazer uma revisão aqui, porque ele vai falar de um tema que talvez vocês já tenham esquecido. Então, ó, observe os números apresentados no quadro. Então, tem a raiz cúbica de 8, 2 sobre 5, que é uma fração, 3,12, aquele traço em cima representa uma dízima periódica, que repete 12, 12, 12, 12, 12 várias vezes. E menos 4 sobre 5 e a raiz de 7. Ele quer saber qual desses números representa um número irracional. Então precisa lembrar os conjuntos numéricos. Eu coloquei um resuminho aqui para vocês poderem anotar aí no caderno. Eu acho legal porque aí vocês relembram, porque provavelmente vocês devem ter esquecido isso daí. Geralmente se aprende no 9º ano e dá uma relembrada no primeiro, mas como foi um ano de pandemia, com várias falhas e lacunas no conteúdo, a gente vai tentar preencher essas lacunas aí. Então, os conjuntos numéricos, o primeiro é os números naturais, como o próprio nome diz, os números naturais ele surgiu naturalmente com a necessidade do homem contar as coisas. Então, a melhor quantidade que eu posso ter de alguma coisa é 0 e a maior qualquer número positivo, certo? Então tá lá o resumo dos números naturais. Todos os números positivos mais o 0. Depois, com a relação do comércio, o homem, quando fala homem no aspecto histórico, homem e mulher, tá? Precisava representar dívidas, situações de dívida. E dívida nós representamos com um número negativo. O Z, só uma curiosidade, é a abreviação de Zahl, que é número em alemão. Provavelmente foi um alemão que inventou essa simbologia para representar, né? E não tem muito fato histórico sobre isso, tá? Mas o Z representa isso. Aí os números inteiros, entra os números naturais, que é o 0 mais todos os positivos, e os números negativos. É como se fosse uma situação do banco, né? Eu posso ter saldo positivo, posso ter saldo negativo. No diagrama, ao lado, à esquerda, você vai perceber que tem o número natural e tem o Z em volta, né? Por que essa simbologia? Todo número natural também é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Por exemplo, os números negativos são só inteiros, não são naturais. Os números positivos são naturais e inteiros, certo? Depois, com a necessidade de representar outros tipos de situações de números, criou-se o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. O que significa o Q? O Q, só para lembrar, é a abreviação de quociente, que se escreve com QU, tá? Que é o resultado de uma divisão. E aí eu coloquei lá, entra lá os números naturais, mais as frações e dízimas periódicas. Tem alguns exemplos lá. Eu vou até abrir a calculadora para colocar mais exemplos para vocês poderem lembrar. Então, assim, o resultado de uma divisão é chamada de quociente, por isso que é representado pela letra Q, e o número racional significa que ele tem uma razão de ser. Ou seja, em matemática, quando a gente fala razão, é a divisão de dois números. Então eu vou colocar os dois exemplos que está aí na imagem, na calculadora, para a gente ver que a gente consegue representar um número racional por uma divisão. Então, por exemplo, eu coloquei dois exemplos aqui, vou puxar um pouquinho, vocês podem até fazer na calculadora também, mas acompanhando aqui eu acho que já dá, né? 1 dividido para 2 dá 0,5, tá vendo? 0,5 ele não é um número inteiro, né? Já é um número que a gente chama de número racional, razão de ser. A razão de 0,5 é 1 dividido para 2. Coloquei também ali 3 sobre 5, mas eu vou pegar o da dízima para vocês darem uma lembrada, né?
1 dividido para 3, por exemplo, dá 0,333333. Isso que é chamado de dízima periódica. Então, esse número aí é um número racional. Por quê? Ele tem uma razão de ser. 1 dividido para 3 dá esse valor. Então, a divisão é o resultado, chamado de quociente, é o resultado da divisão. Então, todo número que eu represento na forma de A sobre B é chamado de um número racional, tá? E todos os números inteiros e os números naturais a gente consegue representar. Por exemplo, o número 4 eu consigo representar na forma de 4 dividido para 1. O número menos 2, que é um número inteiro, eu também consigo representar na forma de menos 2 sobre 1, é uma fração, tá? Então você vai perceber no conjunto aqui que representa o número natural, que é um número inteiro, e o número inteiro está dentro do conjunto dos números racionais. Isso quer dizer o quê? Que todo número natural também é um número racional, todo número inteiro também é um número racional, mas nem todo número inteiro nem todo número racional é inteiro e nem todo número racional é um número natural. Por isso que tem esse conjunto aqui maior, tá vendo? Ele entra uma parte maior aqui no diagrama, certo? E o outro conjunto é o chamado de números irracionais. O que significa a palavra irracional? Todo número racional eu tenho uma razão de ser, eu consigo dividir dois números que dá essa dízima ou um decimal finito, não é? No caso do número irracional, não existe nenhuma razão de ser, ou seja, não tem números que eu consigo dividir que dá isso. O mais clássico é o número π, que vocês já conhecem aí, tá vendo? Qual que é a diferença do número π para aquela dízima que eu mostrei para vocês? O número π, ele não tem uma razão de ser, ou seja, eu não consigo dividir dois números que dá isso daqui, 3,14, 15, 9, 2 e tal. Ele não repete o número, não é? No caso da dízima periódica, ele repete o número sempre, tá? Além desses, os mais clássicos também são as raízes não inteiras, tá? Que eu coloquei aqui alguns exemplos, que é o que a gente vai ver. Por exemplo, a raiz de 2, igual eu coloquei lá, aqui nesse caso eu tenho que colocar o 2 primeiro e depois digitar a raiz para dar a resposta, né? Dependendo do celular, pode ser que seja igual ao que eu fiz aqui, pode ser que seja diferente. Você tem que digitar primeiro o sinal do radical para depois fazer a raiz. Mas a raiz de 2 dá esse número aqui, ó. 1,4142 tal, percebe que ele é infinito e não repete, é um pouquinho diferente da dízima periódica, tá? E aí quando eu quiser falar de todos os conjuntos numéricos, basta eu me referir ao conjunto dos números reais. Repara aqui, né, nessa parte do final, o i, que representa os números irracionais, fica diferente, tá vendo, dos números racionais, ou seja, ou o número é irracional ou é racional. E aí quando eu quiser unir todos os conjuntos numéricos anteriores, ou seja, o irracional e o racional, eu falo dos números reais, que é a união desses dois conjuntos, certo? Relembrado isso, a gente precisa identificar desses números que tem aí, o que é um número irracional, no caso que representa uma raiz não exata. E a única raiz não exata é o número da raiz de 7, que é a alternativa E de escola, tá? Então, faz um resumo disso daí, faz no caderno, é bom que aí vocês dão uma relembrada nessa parte dos conjuntos numéricos, tá? O exercício 16. Melissa encomendou em um marceneiro uma placa feita de madeira com o formato e as medidas que estão apresentadas na figura abaixo. Então tá lá, seja bem-vindo, tem as medidas na figura. Para fazer essa placa, o marceneiro cobrou R$1 por cada centímetro quadrado. Lembrando que centímetro quadrado é a unidade de área. Qual foi a quantia em reais que Melissa pagou para esse marceneiro fazer essa placa? Eu fiz o seguinte, não sei se vocês perceberam, essa placa pode ser dividida em dois retângulos, tá vendo? Com medidas diferentes, mas dá pra gente calcular. O primeiro retângulo é 35 por 10, lembrando que tem lá na atividade para vocês pesquisarem sobre o cálculo da área de um retângulo, lembrando que é só multiplicar as duas medidas, base vezes altura, representado por B e H, igual vocês pesquisaram aí, né? Então, eu vou calcular a primeira parte, que é só a parte do seja,
que é 35 por 10, 35 vezes 10 dá 350 centímetros, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então a primeira parte da placa tem 350 centímetros quadrados. A segunda parte é um pouquinho maior, só muda ali o 45 e o 10, né? 45 vezes 10 dá 450, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Então a segunda parte é igual a 450 centímetros quadrados. Para dar o total, nós vamos ter que somar as duas medidas. Então eu coloquei aqui ó, a área 1 mais a área 2. 350 mais 450 é igual a 800 centímetros quadrados. Como cobra R$1 por cada centímetro quadrado, 800 centímetros vai dar quanto? Vai dar R$800, né? Nem precisa fazer o cálculo, a gente já faz por dedução. Então a alternativa correta é a alternativa C de casa. Bom, outra situação aí para a gente representar um número racional, já usando aí o conceito para vocês darem lembrado. Observe abaixo os pontos P, Q, R e S, representados na reta numérica que está dividida em partes iguais. Então está lá o ponto P, que é o primeiro, o Q, o segundo ponto, o R é um ponto maior do que 1 e o S também está entre 1 e 2. Bom, qual desses pontos representa o número racional 1 sobre 5 nesta reta? Para a gente fazer, não sei se você vai conseguir contar aí, mas você vai perceber que vai ter 10 marcações menores aí, tá? Entre o 0 e 1. Significa que cada marcação vale 1/10. Ou seja, a primeira marcação vale 0,1, depois 0,2 que é o ponto P, 0,3, 0,4, 0,5 que é o ponto Q, e assim sucessivamente. Então sempre vai somando 0,1 para cada marcação. Dito isso, é só dividir esse número, 1 dividido para 2, dá 0,2. Significa que é o ponto P que representa isso, que é 2/10, né, que a gente lê. Tá? Então a alternativa A que é a correta. Próximo exercício, o exercício 18. Provavelmente vocês não estudaram isso ainda, né? É um tema do segundo ano, mas teve um breve contato com probabilidade no sétimo ano. Não sei se vocês vão recordar muito sobre isso, mas caiu na prova. Eu vou explicar aqui superficialmente, mas não é tão difícil esse exercício. Uma loja vende bombons em uma caixa do mesmo tamanho. Para diferenciar os sabores de cada caixa, apresenta uma etiqueta colada no fundo. Certo dia, na prateleira dessa loja, havia 7 caixas, sendo que 2 bombons eram de brigadeiro. Nesse dia, uma cliente pegou uma caixa em uma prateleira aleatoriamente, ou seja, ao acaso, escolheu uma qualquer lá, e se dirigiu ao caixa para pagar. Qual era a probabilidade dessa cliente ter pego uma caixa com os bombons dentro? Então são 7 caixas, né? E 2 eram de brigadeiro. Muito simples, muito fácil. Qual é a probabilidade dela pegar o bombom com brigadeiro? 2 no total de 7, certo? Como está representado em forma de fração, a gente vai representar dessa maneira. A probabilidade é 2 em 7 para ela pegar a caixa com bombons de brigadeiro. Isso significa que a alternativa B, certo? B de bosque. 19, exercício 19. Para revestir todo o chão de um salão de festa, foram adquiridos 300 metros quadrados de um piso antiderrapante, que não derrapa, né? O preço total a ser pago por essa quantia de piso foi de R$ 5.970. Qual é a equação que permite calcular o preço X de qualquer metro quadrado desse piso antiderrapante? Eu coloquei algumas situações aqui só para a gente lembrar, porque essa é uma situação de função, né? Porque para eu saber o preço a pagar depende dos metros quadrados que será utilizado aí, tá? Então eu vou colocar primeiro algumas situações para a gente relembrar como que faz, e depois a gente faz igual ao preço que ele deu aí, que é igual ao preço total, ou seja, igual ao 5.970. Bom, se for um metro quadrado, como que a gente faria o cálculo? Faria 300 vezes 1, que é igual a R$300, não é isso?
Se fossem 2 metros quadrados, o preço seria dobrado, seria 300 vezes 2, que é igual a R$ 600. Se fosse 3 metros quadrados, seria 300 vezes 3, que o preço é igual a R$ 900. Como ele não falou a quantidade de metros quadrados, então a gente vai usar o X para representar essa quantidade. E ele falou que o preço é igual a 5.970. Como que a gente escreveria essa situação numa linguagem matemática? No lugar do 1, 2 e 3 que eu coloquei aí, a gente vai colocar x. Então ficaria 300 vezes x, não é isso? Igual ao preço que foi pago por esse serviço aí. Ou seja, ficaria 300x, né? Igual a 5.970. Eu dei uma digitada diferente aí, né? É 5.970. Troquei os dígitos aí, só dá uma ajustada quando você for corrigir. Então a alternativa correta é a alternativa C, certo? Bom, próximo, último exercício aí. Ao longo de 7 dias, Paulo registrou o tempo gasto para seguir até a sua casa, da sua casa até o local de trabalho, obtendo os seguintes valores: 30, 50, 70, 40 e 30, todos expressos em minutos. Então esse é o tempo gasto em minutos para o trajeto da casa até o trabalho. Qual foi o tempo médio em minutos gasto por Paulo para seguir de sua casa até o local do trabalho nesses 5 dias? Então tá lá as alternativas. Lembrando, o tema anterior, né, não é do ensino médio, esse tema. Geralmente estuda no 7º ano o cálculo de média aritmética, né? Mas foi tema das aulas do Centro de Mídia e algumas atividades nós colocamos também no canal como reforço, né? Que é o cálculo da média. Como que eu calculo a média de 5 números? Até foi tema da AP do bimestre anterior, primeiro bimestre, tá? A soma, eu somo os 5 números e divido o total por 5. É assim que a gente faz a média aritmética de 5 números, tá? Então, eu coloquei M aí para abreviar a situação de média. É só somar todos os números, 30 mais 50 mais 70 mais 40 mais 30 novamente, e no total, e depois do total dividir por 5. Somando os números que tem aí, né, nós vamos obter a seguinte soma: 220. 220 dividido por 5 vai dar 44. Então, isso é o tempo médio em minutos. Não precisa fazer conversão nem nada, né, que a resposta também está em minutos, que é a representação aí do tempo médio gasto, que é igual a 44, que é a alternativa B. Bom? Então é isso para a aula de hoje, a segunda aula referente à correção da AP. Na semana que vem eu coloco os últimos exercícios, que é do 21 ao 26, tá bom? Um abraço a todos, até!